Lula na ONU ainda está dando o que falar. Esbanjando críticas aos ricos e cobranças aos líderes do norte global, o presidente afirmou que a atuação do Conselho de Segurança não está resolvendo nada e pediu uma revisão da Carta da ONU para ontem. Surpresa na agenda? Tivemos também. Lula se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina e não deixou de falar sobre o sofrimento das mulheres. Tem fogo, mas tem multa. O presidente editou um decreto sobre crimes ambientais. Quem quiser queimar floresta vai sentir no bolso. Se atualize com todas as notícias desta quinta-feira aqui no canal da Mídia Ninja. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Em breve chegaremos a 1 milhão de inscritos. O presidente Lula participou na quarta-feira da abertura da reunião ministerial do G20, fórum que reúne as maiores economias mundiais, e afirmou que a atuação do Conselho de Segurança não está resolvendo os conflitos atuais do mundo. Lula também pediu mais uma vez por uma ampla reforma na ONU e por uma revisão da Carta da ONU. Ele pontuou que cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal, mas que a reforma é fundamental e urgente. O presidente Lula, ainda em Nova York, cumprindo compromissos após discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, teve reuniões com diferentes líderes mundiais. Sua primeira reunião foi com Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Em seguida, encontrou Gustavo Petro, da Colômbia, e Bernardo Arévalo, da Guatemala. Todos os compromissos foram na sede das Nações Unidas. Fora da agenda, Lula também se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e afirmou que prestou solidariedade pelo sofrimento de mulheres e crianças palestinas devido à violência. O presidente Lula editou um decreto que estabelece regras sobre crimes e violações ambientais. Agora, o início de queimadas em florestas ou outras vegetações nativas terá penalidade de R$10 mil por hectare ou fração. Para queimadas em florestas cultivadas, a multa será de R$5 mil. Se não forem tomadas medidas de prevenção contra os incêndios nas propriedades, os responsáveis pelos imóveis rurais poderão ser multados entre R$5 mil a R$10 milhões. Já a punição por descumprimento de interdição de obra ou atividade também aumentou para até R$10 milhões. A área florestal paulista tomada pelo fogo soma mais de 66 mil hectares, representando 44% da cidade de São Paulo. Segundo a Folha Press, equipes da prefeitura e voluntários realizam buscas para resgatar e levar alimento para animais que resistiram às queimadas em Sertãozinho, onde o fogo dizimou até 80% da fauna local. O plano de recuperação da área inclui o reflorestamento com plantio de espécies nativas, mas pode levar décadas. O Brasil registra mais de 200 mil focos de queimadas no país em menos de 9 meses, o pior número desde 2010. A América do Sul também tem o pior índice em 26 anos. No país, setembro marcou 73 mil focos. Além dos incêndios iniciados em pastos e plantações, o governo aponta que o aumento de queimadas em florestas nativas pode ser intencional, resultado de ações criminosas. O relatório técnico do Tribunal de Contas do município rejeitou a justificativa da Prefeitura de São Paulo para a compra de 2 planetários, que custaram R$34 milhões e foram adquiridos sem licitação. Eles foram instalados nos CEUs localizados nos distritos de Parelheiros e Jardim Paulistano. Segundo o Metrópolis, o relatório aponta que a Prefeitura não apresentou opções de outros fabricantes para comparação. Já a Prefeitura argumenta que a empresa foi escolhida por ter a tecnologia exclusiva usada nos planetários. A decisão final do caso ainda não foi apresentada. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, informou em nota oficial que o dinheiro do programa Bolsa Família é destinado ao combate à fome e às necessidades básicas de quem enfrenta insegurança alimentar, e não para ser investido em jogos de apostas. Essa declaração foi feita após o Banco Central divulgar nota informando que os beneficiários do programa Bolsa Família gastaram R$3 bilhões em apostas nas bets apenas em agosto. O ministro também afirmou que buscará mecanismos para evitar que os benefícios sejam usados em jogos e que há uma proposta em andamento para a regulamentação desse mercado. Assista agora o momento em que Lula expõe na ONU que países da África pagam maiores taxas por empréstimos do que as nações poderosas e desenvolvidas, e ataca super ricos que pagam bem menos impostos proporcionais do que a classe trabalhadora. Pobre financiando rico. Que surpresa. Veja. Senhor presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima.
países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são as vítimas maiores da pessoa em situação de fome no mundo. Pandemias, conflitos armados, eventos climáticos de subsídios agrícolas dos países ricos ampliam o alcance deste flagelo. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da condição de insegurança alimentar severa. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão muito bem-vindos. Essas foram as notícias desta quinta-feira aqui no canal da Mídia Ninja.